Então vamos lá, fala aí galera, canal Conhecimento, a Libertação tá no ar, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos trazer aqui uma leitura no livro de João, onde o Messias, confrontando os fariseus, ele fala assim, ó, que se eles acreditassem em Moisés, acreditariam nele, né? Porque Moisés teria escrito sobre a vinda dele. Livro de João, capítulo 5, versículo 37. Vou ler aqui do 37 em diante aqui. Lá na frente eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Por quê? Porque o coração dos fariseus estava voltado para a maldade e para o seu coração, né? Pro seu bem próprio em si. Por isso que eles nunca ouviram a voz do Pai, certo? Aí no 38 fala assim, ó, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. O que ele quis dizer? Que a palavra do Pai não estava nos fariseus. Por quê? Porque eles não acreditavam no que o Messias pregava e falava, certo? 39, ele fala assim, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui ele está falando o quê? Para o povo examinar, né? Torá em si, né? As escrituras. Por quê? Porque a vida eterna está nela. E elas testificam do Messias. Sim, por quê? Porque toda a Torá e o Antigo Testamento, todos, Isaías, Jeremias, Daniel, Salmos, Cantares, todos esses basicamente vem falando da vinda do Messias, né? Então o Antigo Testamento testifica do Messias e ele fala, né? E são elas que de mim testificam. Por quê? Porque elas vinham falando dele, da vinda dele, né? Só que o pessoal interpretava de maneira diferente, certo? Aí no 40 fala assim, ó, e não quereis vir a mim para terdes vida. Por que ele fala isso? Porque o coração dos fariseus estava voltado para os interesses próprios, poder, né, dominância, essas coisas assim. E não queriam perder isso. 41. Eu não recebo glória dos homens. 42. Mas bem vos conheço que não tendes em vós amor de Deus. O Messias não queria glória dos homens, mas quem estava lá de batina e no poder, né, da Torá em si, assim, que fazia a interpretação da Torá e passava para o pessoal, era esse pessoal que queria a glória dos homens, certo? 43. Aí ele fala assim, ó, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui ele está falando que ele veio em nome do Pai, né? Pregando, falando a verdade, falando assim, fazendo uma interpretação correta da Torá. Só que ia contra os costumes, né, da época. É a mesma coisa que acontece hoje. Quando você vê uma pessoa fazer a interpretação fora dos padrões da Bíblia, né? Como eu faço, né? A maioria das pessoas não acredita, certo? Por quê? Porque já vem num padrão de muitos anos, né? Acha que pensar diferente
não é coisa de Deus, né? Então vamos lá. No 44. Como podeis vós crer, recebendo honras um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Mais uma vez, né? Outro versículo falando do quê? Do coração voltado para os prazeres terrenos, né? As vontades das suas próprias vontades, né? Querendo receber de pessoas e de homens glórias, né? E esquecendo do principal, que é o Pai. Aí no 45 ele fala assim, ó: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Presta atenção, eu falei para vocês, até Moisés escreveu a vinda do Messias. Só que o que acontece? Os interesses próprios, né, do ser humano não permitem enxergar isso. Aí no 47, que é o último versículo desse capítulo, ele fala assim, ó: mas se não crerdes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, né, como crereis na minha palavra, né? Então, ele diz tudo, né? Tipo assim, o Moisés escreveu sobre mim, eu ia vir, ele falou de mim, mas vocês não acreditam em Moisés. Como que vocês vão acreditar no que eu tô falando? Então não tem como. Aí, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 3, versículo 21, fala assim, ó. Quem que é que escreve isso aqui? Peraí. Pedro, certo? Vamos lá. 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Foi o que eu falei, né? Não foi o que o Messias falou, né? Moisés escreveu sobre mim, e eu ia vir. E era para vocês crerem em mim. Só que vocês estão com o coração voltado para os seus interesses próprios. Vocês não estão crendo no que eu estou falando, né? Aí no 23 ele fala assim, ó: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também e anunciaram estes dias. Eu já tinha falado em outros vídeos, mas vou falar de novo e acabei de ler. O livro do Antigo Testamento são profecias falando da vinda do Messias, né? Aí você fala assim, aonde está escrito que Moisés falou da vinda do Messias? Lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. É meio complicado, mas saiu. Capítulo 18, versículo 15, fala assim, ó: a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis, conforme tudo o que pedis ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Aqui está falando da voz de Deus. Então, desde quando Deus tira o povo do Egito, atravessa o mar, leva para o deserto, ali Deus já falou: eu vou levantar um profeta no meio de vocês, né? E daí por diante, todo o Antigo Testamento, que eu já falei, né? Tem as leis, tem uma parte onde o Messias fala assim, ó: eu sou a lei de Moisés. Então todo o Antigo Testamento em si, né?
raro, alguns versículos tem falando sobre os profetas, sobre essas coisinhas, sobre a vida particular dos profetas, tem, mas as profecias são o que? São a vinda do Messias, são o sofrimento do Messias, do povo, do que iria acontecer. E igual eu falei para vocês, Daniel também tem profecias que vão acontecer no futuro, né? Então, galera, isso aí que eu trouxe para vocês é o que? Mostrando para vocês que o Antigo Testamento não é um livro à parte que aconteceu há muitos anos. Eram simplesmente profecias e acontecimentos que indicavam a vinda do Messias. E o povo, fazendo maus interpretações, transgrediram, né? Bandearam o coração para o outro lado, né? Tanto é que o Messias veio, como... Vou trazer mais simples aqui para vocês. Vou trazer, quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês compreender. Eu vou trazer a parábola da vinha, certo? Que Jesus conta. Messias conta, certo? Só vou achar aqui para me ler para vocês verem. Parábola da vinha, parábola da vinha, parábola da vinha. Acho que todo mundo aí, né, já leu a parábola da vinha. Sempre é o que eu digo para vocês. Nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia, ela é um livro muito grosso, né? Ela não traz detalhes no pé da letra. Porque se fosse fazer isso, né, teria inúmeras páginas, né? Pelo amor de Deus, eu ler esse trem e não consigo achar uma leitura. Misericórdia. Tem muitas parábolas, né? Igual eu falei pra vocês, nada na Bíblia é por acaso, né, galera? Parábola do semeador. Eu já falei pra vocês sobre a parábola do joio e do trigo, né? Que o Messias usa aquilo ali como parábolas para falar o que aconteceu no Éden, né? No jardim do Éden. Ô, meu pai do céu, onde tá essa parábola da vinha? Pela misericórdia de Deus. Vamos, achei aqui. Mateus 21. Não é a parábola da vinha, não, né? Não, na verdade, não é a parábola da vinha, né? A parábola dos lavradores maus. Olha aí pra você ver. Tudo que eu falei pra vocês aqui, tudo que eu li, tudo que eu resumi pra vocês, vai se concretizar em uma só parábola, que é essa parábola dos lavradores aqui, certo? Aqui fala assim, ó. Ouvi ainda outra parábola, Messias contando, né? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um largar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quem que eram os servos? Eram os profetas, certo?
E aí no 35 fala assim, ó, e os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram, mataram uns e apedrejaram outros. É o que o povo fez com os profetas que anunciaram a vinda do Messias, certo? Aí depois enviou outro servo, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. Mandou mais gente. O que fez? Matou de novo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Quem que é o filho aqui? É o Messias, né, que ele enviou. Aí o que acontece? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Isso aqui significa o quê? Os fariseus, sabendo, provavelmente, da vinda do Messias, falou, esse é o Filho de Deus, vamos matar ele. Por quê? Porque se ele se estabelecer, ele toma o nosso poder e o povo, entendeu? Aqui na vinha ele fala assim, que vamos matar o filho do dono, por quê? Porque aí nós fica com a herança, entendeu? E os fariseus queriam nada mais, nada menos que o poder e o controle sobre o povo, entendeu? E aí lançaram mão dele e arrastaram para fora da vinha e o mataram, né? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Vocês entenderam? Essa parábola relata exatamente o que aconteceu ao longo do tempo. Entendeu? Aí no 41 assim, ó, diz-lhe eles, dará a fortosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Aí o Messias fala, nunca lestes nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Vocês entenderam? Simples, né? Foi o que eu falei. Ao longo da Bíblia, ao longo do tempo, se resume exatamente nessa parábola aqui, entendeu? Mandou muitos profetas avisando, tá? Ó, cadê as minhas ovelhas, né? Cadê o meu fruto? Mandou, vai vir o filho, né? E matou todos, matou os profetas, matou o filho por poder, entendeu, galera? Então é o que eu falei, é isso aí, até o próximo vídeo.